Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 3, primeiro tópico, a formação dos mundos. O universo, criado pela vontade de Deus, teve um início, pois, se existisse de toda a eternidade como Deus, não seria obra dele. Os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no universo, sendo renovados periodicamente, quando eles se desfazem e a sua matéria se dissemina no espaço. Segundo tópico, a formação da Terra. O orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar, sendo, então, laboratório de matérias ignescentes e descargas elétricas. A Lua foi formada. Tempos após, ocorreu o descanso das comoções geológicas do globo, formando-se os oceanos, aclarando-se paisagens, fixando-se a luz solar. As mãos augustas e sábias de Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, operou a escultura geológica do orbe terreno. Terceiro tópico, a formação dos seres vivos. No começo da formação da Terra, tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo, originando-se dos princípios orgânicos espalhados pela Terra que se congregaram, cessada a força que os mantinha afastados. Estes elementos, antes da formação da Terra, achavam-se em estado de fluido no espaço. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo, vindo a seu tempo. Quando absorveram em si os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com os outros seres vivos. Quarto tópico, a evolução dos seres vivos na Terra. Uma camada de matéria amorfa e viscosa, o protoplasma, celeiro das sementes da vida, envolvera o orbe terreno. Essa massa deu origem ao surgimento do núcleo, a primeira manifestação dos seres vivos. Sob a orientação do Cristo, operários espirituais edificaram o mundo das células albuminoides, primeiros habitantes da Terra, que somente revelam o sentido do tato, que deu origem a todos os outros. Amebas primitivas se associam em colônias, início dos organismos superiores. Quinto tópico, o povoamento da Terra. A espécie humana não começou por um único homem, sendo Adão 4.000 anos a.C., um dos que sobreviveu a um cataclismo. Por isso, muitos o consideram uma alegoria das primeiras idades do mundo. Pode considerar-se Adão e Eva a lembrança dos espíritos degradados na Terra, chamados, por isso, raça adâmica, vindos de outra esfera. Quando chegaram à Terra, esta já estava povoada desde tempos imemoriais. O homem surgiu em muitos pontos do globo e em épocas várias, depois, dispersou-se por climas diversos e, aliando-se a outros grupos, originou tipos diferentes, mas sem constituírem espécies distintas. Além disso, o homem passou por processos de aperfeiçoamento da natureza, sob a orientação das esferas espirituais. Os homens devem considerar-se todos irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Sexto tópico, pluralidade dos mundos. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. O homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Porém, a constituição física dos diferentes globos de modo algum se assemelham, bem como de modo algum se assemelham às organizações físicas dos seres que os habitam, podendo estes seres nem mesmo serem feitos de matéria idêntica à nossa. Sétimo tópico, a Bíblia e a criação. Os 6 dias da criação bíblica indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. A ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese. Adão, há 6.000 anos, teria povoado região desabitada. O dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico. A narração alegórica dos acontecimentos é peculiar ao estilo oriental, forma esta que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos.